Vou só começar apresentando a plataforma e em seguida eu passo para a Tainá. Olá, gente, boa noite, ou boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês vão assistir aqui. Mas nós estamos aqui com uma outra sessão do Femigeni e hoje o tema é conciliação da vida familiar e profissional durante a pandemia da Covid-19, ou conciliação da vida privada e profissional da pandemia. Que é um dos temas que foi muito pedido, né? A gente sempre tenta se comunicar com as pessoas para saber o que elas querem ouvir, o que elas querem que nós conseguimos trazer lá na plataforma, e esse foi um dos temas. Então, aqui eu trouxe a Tainá hoje, eu vou me escusar de apresentá-la para ela mesma se apresentar, para a gente bater um papo aqui sobre esse tema, falar algumas coisas, as dificuldades de ter filhos, por exemplo, e conseguir conciliar a carreira profissional, os cuidados, né, de uma forma geral, não só dos filhos, mas até o cuidado pessoal, da vida privada. E Tainá, pode começar se apresentando. Eu me chamo Tainá, sou casada, moro em Portugal há 5 anos. Fez 5 anos agora. Eu tenho 3 filhos e cada um deles nasceram em um país diferente. Eu sou designer e também sou influenciadora do @casacom3. E nasci em Goiânia, depois fui morar há 15 anos na Bélgica, voltei para Recife, morei 5 anos em Recife e agora eu estou aqui em Portugal há 5 anos também. Muito bem, Tainá. E me fala uma coisa, gente, aqui pegamos todo mundo, né, de surpresa com a pandemia. Ninguém esperava por Ninguém, isso. Todo eu mundo acho. cheio de projetos, de sonhos, de Sim. expectativas, de coisa para fazer. Como foi essa gestão da pandemia para você? Chegou a pandemia. Qual foi assim o seu primeiro pensamento? Como foi gerir tudo isso, todo esse acontecimento louco no mundo inteiro? Eu acho que no início foi como todo mundo pensou, né? 40 dias está resolvido. Então, eu, assim, na minha ingenuidade daquilo, de não saber, né, o que seria uma pandemia, eu achei que em 40 dias, a gente ia ficar 40 dias em casa e que depois ia estar tudo resolvido. Só que acabou os 40 dias, veio mais 40, e mais 40, e mais 40, e a gente está aqui até hoje. Então, para mim, o que foi mais desafiador nessa pandemia foi ter as crianças em casa. Então, morando fora como imigrante, a minha maior rede de apoio é a escola. E eu tenho 3 crianças, em idades diferentes, em fases diferentes, né? O Alexandre tinha 12 na época, o Benjamin tinha 7 e o Tomás estava com 2. Então, na verdade. E aí, para mim, foi mesmo foi mais desafiador, porque como eu trabalho, eu sou freelancer de designer e sou influenciadora, o meu trabalho era feito de casa. Então, eu pude parar um pouquinho tudo, colocar tudo assim em segundo plano, né? Porque a gente está sempre com vários pratinhos ali rodando, mas eu consegui diminuir a velocidade de uns para poder rodar mais freneticamente outros pratinhos. Então, as crianças viraram prioridade, e aí eu tive que me virar para poder fazer o Benjamin estava entrando no primeiro ano, então ele estava aprendendo a ler. E aquilo foi... Eu não sou professora, eu não tenho nenhuma vocação para ser professora, para ensinar, e aí eu me vi professora, precisava virar uma professora. E depois, o Alexandre também estava com aulas online, tudo isso é novidade, né? Tudo isso é um aprendizado que a gente teve que fazer à força, né? Na marra, não tinha outra opção. Então, o início, para mim, foi bem difícil. Eu fiquei totalmente apagada. Eu fiquei em função das crianças, de lidar com aquilo, ficar em casa, né? As crianças são muito ativas, a gente ia muito para parques. Eu levava o Benjamin e o Tomás 2 vezes por dia no parque. Então, assim, dizer que acabou de uma hora para outra era difícil, e tinha que conciliar também as emoções daquilo, o sentimento de não ver os amigos,
até de entender, né, algo que foi tão assim, foi muito brusco. Então, o início foi bem complicado. Depois a gente vai... O ser humano, ele é adaptável, assim, ele é maravilhoso, ele se adapta muito, né, a todas as situações, a todos os cenários, ele consegue se adaptar mesmo ali aos trancos e barrancos, mas ele vai, se adapta. Então, o início foi isso. E depois que foi se acalmando essa parte das crianças, né, do estar em casa, das emoções, vem o trabalho, porque eu perdi muito trabalho. Eu tinha pelo menos 3 trabalhos que era de viagens que eu tinha para fazer como influenciadora, que foram cancelados. E aquilo lá, no começo eu não precisei lidar, porque eu estava muito ocupada com outras coisas, mas depois impacta bastante, né? Porque a gente já está apagada. Aí tem que se anular também do trabalho, para quem teve essa opção de pausar, né, o trabalho, porque teve mulher que não pôde nem parar. Ela tinha que lidar com as crianças, com as emoções, com a casa e com o trabalho em casa. Então, foi mesmo desafiador. Pois, essa questão da rede de equipamentos e serviços, né, as creches, outros espaços para as crianças, é uma questão muito falada quando a gente toca nesse tema da igualdade de gênero, né? Como faz diferença, e eu penso que deve ter feito super diferença para você. Eu não sou mãe, por exemplo, mas eu tenho outras amigas que são mãe, eu tenho crianças, né, no meu ciclo. Então, uma questão que foi notória foi essa dificuldade de estar com as crianças durante a pandemia, porque muitas mulheres trabalhavam fora de casa, passaram para teletrabalho, não tinha ninguém e nem podia ter ninguém para poder apoiar mesmo nos cuidados das crianças. Muitas eram mães solos, né? Então já não tinha mesmo ninguém para compartilhar esse cuidado. Então elas sentiam muita dificuldade de conciliar com o trabalho. E a gente fala do trabalho, mas também tem essa questão de se conciliar consigo mesma, né? Porque aí, entre o trabalho, entre os cuidados da casa, os cuidados dos filhos, aonde fica a mulher nesse meio, né? No período da pandemia. Então foi uma questão muito falada, como fez diferença e qual a importância de ter creches, escolas gratuitas para as crianças frequentarem, porque isso é fundamental para o desenvolvimento da criança, sobretudo, né? Como você falou, sou professora, os pais não são professores mesmo, sabe? Educador. Essa função de ensinar também né, de alfabetizar, de ensinar matérias da escola e como fez diferença nesse momento. Por outro lado, sim, outra questão que é muito falada também é esse impedimento na vida profissional. Muitas mulheres tinham compromissos, tiveram que cancelar esses compromissos. Outras mulheres não conseguiram conciliar mesmo de todo, porque foi cancelado, não conseguiram, não deram conta e ficaram para trás. E outras mulheres deixaram de ser promovidas, por exemplo, na carreira, porque você perde o rendimento se você está tendo que ter cuidados na sua casa num período de pandemia, onde tem que tentar ali gerir tudo ao mesmo tempo, e você, de algum lado, você vai sair perdendo, né? Então, infelizmente, já víamos um cenário de penalização das mulheres, né, por causa dessa desigualdade, e isso aumentou ainda mais o período. Foi uma coisa notória, assim, que chegou pra gente aqui do lado da plataforma. Mas, além disso, tudo um pouco depende também da forma como os países, né, onde a gente está, vai lidar com esse contexto. E o que você achou? Como Portugal lidou com esse contexto pandêmico aqui, principalmente nessa questão de apoiar as famílias, de apoiar a igualdade de gênero, a política para a igualdade de gênero? O que você sentiu nesse momento de pandemia, estando aqui? Inicialmente, eu acho que não teve assim essa visão, porque até eu acho que o governo também não esperava, né? Uma novidade, uma coisa que foi muito assim brusca, não tinha como planejar e nem apoiar, porque é difícil criar esse apoio para mulheres, porque
já no normal, a gente já não tem assim tanto apoio, imagina em situações assim excepcionais como foi a pandemia, como é, né? Depois eu senti que eles tentaram ao máximo segurar as escolas. Teve aí uma pressão muito da população de fechar, e aí eles não tiveram mesmo o que fazer para fechar nessa segunda onda, ou não sei se era a segunda ou se era na terceira, já me perdi nas ondas, já me afoguei na água. Enfim, eu vi que eles tentaram segurar. Teve também a questão dos apoios, por mais que eu não fosse abrangida, teve mulheres que foram abrangidas em alguns apoios, mas também não foi só mulheres, né? Foi apoio mesmo à família, às famílias, que eu também já ouvi falar que também não foi assim tão fácil de conseguir. Tem vários pontos lá que tinha vários requisitos, enfim. Eu não acho assim que teve muitos apoios para a mulher, não. Por ser bem sincera, eu não vi, pelo menos, talvez eu também não me enquadrasse nessa questão. Eu acho que não, infelizmente, não vejo. Posso estar enganada, mas eu não vejo assim nada que pudesse. Olha, isso foi feito para poder apoiar as mães ou as mulheres em plena pandemia. Eu acho que a gente teve aí um retrocesso muito, muito, muito grande, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, se um dos meninos pegasse Covid, um dos pais tinha que ficar responsável em casa, então ele também ficava em quarentena. E quem é que vai ser? Normalmente sempre as mães, né, que assume esse papel. Então, ela fica em quarentena por conta dos filhos também. Então, ela não pode sair, ela não pode trabalhar. Quem trabalhava fora também não podia ir. E eu acho que para o homem não teve esse impacto muito grande como teve para a mulher, infelizmente. E se ela for ainda mais solo ou um imigrante, mesmo. Eu vi um estudo, depois eu posso até deixar nos comentários lá no YouTube, mas foi sobre academia, né? Que as mulheres produziram menos artigos, menos estudos nesse período de pandemia, e os homens continuaram, teve alguns que até aumentou a produção, né? Para a gente ver que de fato há uma desigualdade, né? Se as duas pessoas estão passando por o mesmo momento, um produziu mais, o outro produziu menos, aqui tem alguma questão que não é capacidade, né? A questão é mesmo que o momento, o contexto. E a desigualdade de gênero dificulta que as mulheres consigam ter capacidade, ter tempo para poder escrever um artigo, né? Ter possibilidade de escrever um artigo, por exemplo, e isso para outras coisas também, né? Agora falando, você tocou nessa questão de ser mulher imigrante. Você é mulher, está ao mesmo tempo que Portugal que eu, há 5 anos, eu também estou há 5 anos aqui. Como você sentiu, assim, estando longe de casa, longe da família, a situação pandêmica que é notório, é indiscutível isso um pouco. No Brasil não se geriu a pandemia, né? Virou-se um grande caos. Como você sentiu isso estando aqui em Portugal, sendo mulher imigrante, longe da sua rede de apoio, longe da sua família? Como eu tinha falado, né, a minha única rede de apoio aqui era a escola. Então, assim, quando eu me vi tirada essa rede de apoio, eu me vi sem, assim, saída. Eu não... Por exemplo, se eu ficasse doente ou a minha família ficasse doente, não tinha ninguém que viesse trazer as compras na minha porta, por exemplo. Não tinha ninguém, por exemplo, se eu tivesse que internar, ou eu ou o Dário, não tinha ninguém para ficar com as crianças, para dar esse apoio. Então, é bem assustador. A gente fica, né? E agora, a gente só pode contar consigo mesmo. É igual estar numa bolha, assim. Você não pode contar com ninguém. E é bem assim que eu me sinto. E a pandemia só potencializou isso, né? Porque a gente já se sente assim, sozinhos, quando a gente é imigrante. Por mais que a gente tenha amigos, por mais que a gente tenha feito aqui toda uma vida, é diferente, né? A gente não é a mesma coisa de ter ali a família, de ter uma mãe, de ter uma tia. É bem diferente.
E com a questão da imigração, assim, voltando um pouco para as políticas de apoio, você acha que teve alguma política direcionada para, mais do que para as pessoas imigrantes, mas para as mulheres imigrantes, para apoiar as mulheres imigrantes que perderam rendimento na pandemia, por exemplo? Você acha que houve essa preocupação durante o confinamento, pelo menos? Não que eu tenha conhecimento, não que eu saiba. Não vi, assim, de todas as mães que eu tenho contato, que a gente conversa, eu não vi nenhuma conversa que pudesse, porque assim, quando uma recebe, ela vai ali comentando e falando com as outras, né? Olha, tem esse tipo de incentivo, tem aquilo, tem... Eu não vi nada, nenhuma conversa a esse respeito. Então, eu acredito que é bem difícil ter tido, assim. Pode ser, Sim. mas que alguém que esteja assistindo aqui, coloca nos comentários. Pode ser que tenha algum incentivo que eu não estou sabendo. Coloca aqui para ajudar as outras mulheres, as outras mães. Vamos ajudar aqui as mamães Estava no, desesperadas. Eu estava numa outra sessão essa semana e nós estávamos falando sobre isso, né? Justamente sobre isso, é que houve muitas políticas de fato de combate e de sensibilização para a violência doméstica, por exemplo, de uma Uhum. forma geral, e também para as mulheres imigrantes. Foi criado um gabinete no Alto Comissariado para as Migrações só para mulheres imigrantes vítimas de violência doméstica. Uhum. E essas medidas, de fato, foram muito boas, né? Mas aí, extrapolando a questão da violência de gênero, porque igualdade de gênero é sobre violência de gênero e sobre outras coisas, não é? Uhum. A conversa nessa sessão era que o gênero não foi politizado durante a pandemia, né? Ou Uhum. seja, quando foi que nós ouvimos os políticos, né, os chefes de Estado, os chefes de governo, aquelas pessoas que nos representam, falar sobre especificamente medidas para apoiar as mulheres, porque existe um cenário de desigualdade de gênero. Nós não ouvimos os políticos falando Não, isso, o primeiro-ministro, o presidente, nós não ouvimos. não. Depois, no âmbito dos ministérios, das secretarias de Estado, por exemplo, houve medidas mais específicas, essa da violência de gênero, por exemplo, que foi muito importante, foi fundamental. Mas ao nível do Estado, né, no discurso político, na pandemia, a gente não ouviu uma preocupação com as mulheres, com a desigualdade de gênero. Foi tudo muito generalizado, né? Sim. Muito mais para os trabalhadores, né? Para o comércio, para o turismo, mas aonde ficou a mulher no discurso político, a questão da É. desigualdade de gênero no discurso político. E é interessante isso porque já existiam, desde o início da pandemia, já existiam relatórios dizendo que as mulheres seriam as mais penalizadas por causa da pandemia, que iria aumentar a desigualdade de gênero. Porque, pensando nas trabalhadoras, os comércios, né, a parte que toda ficou fechada por conta do confinamento, restauração, cuidados de saúde, as mulheres estavam na linha de frente, foram mais afetadas, depois perderam rendimento porque estavam nos polos de trabalhos que foram fechados, né? Comércio, indústria, restauração, até na parte do cuidado mesmo, né? E aí, a questão das mulheres imigrantes ficavam ainda mais penalizadas porque elas eram sobre-representadas nesses setores. Aqui em Portugal, por exemplo, Sim. quem trabalha na Verdade. restauração, né? Quem trabalha nos serviços, a maioria são pessoas imigrantes. E em nenhum momento nós ouvimos o discurso político preocupado com esse É. grupo específico, com esse problema da desigualdade de gênero. E aí eu te perguntei mesmo só de uma forma mesmo provocativa para perceber se, por outro lado, alguém que está mesmo ali vivendo o dia a dia Sentiu alguma percebeu coisa, né? esse cuidado, né? Essa atenção do governo com algum tipo de política, né? Ou Não. mais uma vez, houve políticas muito importantes em outros lados, apesar de não ser suficiente, mas pensando especificamente na desigualdade de gênero e nas mulheres, essa questão da conciliação, por exemplo, entre a vida profissional e privada, não se ouve falar. Vamos ver Não. muito frente, né? Porque a gente já é, assim, um pouco invisível, né?
naturalmente, no dia a dia normal, sem pandemia, sem nada, a gente já é um assunto que é, assim, bem invisível. Então, com a pandemia, pronto, a gente simplesmente... Muitas estão aí sendo prejudicadas e ninguém está vendo nada, assim, está tranquilo. Infelizmente, é isso mesmo. É um cenário de constante de invisibilização mesmo, né? De silenciamento até, porque se não for, eu vejo que se não fossem alguns grupos ou algumas partes do governo preocupadas em discutir essas questões e fazer medidas para isso, sequer seriam consideradas, né? E isso é muito difícil, né? Porque imagina, você já tem todo uma coisa importante a ser dita que foi o financiamento do Estado, né? Acho que foi da SIG, para pesquisa sobre o impacto da pandemia nas mulheres. Aí tiver, mas isso muito mais para o âmbito da pesquisa, de gerar conhecimento, né? Mas é muito complexo quando você já tem todo um cenário que diz que existe um problema, né? Que existe, é fato. Foram relatórios da OIT, né? Da Organização Internacional do Trabalho, da ONU e do governo, por exemplo. Eu estou falando de Portugal, mas eu também não tenho conhecimento de um país que tenha feito isso. Não, exatamente, não é só Portugal. Eu acho que, assim, de modo geral, essa preocupação não foi assim. Se teve, ela não foi além, né? Não teve nenhuma medida que veio para poder dar pelo menos uma apaziguada nessa questão. Porque, assim, igualdade em tempos de pandemia, eu acho que isso seria mesmo algo muito surreal. Mas pelo menos que diminuísse, né, ou pelo menos que mantesse o que já tinha, que já era ruim, né? Porque a gente foi 10 milhões de passos para trás. Deu uma... Mas, enfim. De um caso de sucesso de um país que politizou, a gente fala que politizou o gênero durante a pandemia, também manda pra gente, porque eu tenho muita curiosidade, não sei, às vezes algum país do norte que já tem aqui alguma tradição em trabalhar a igualdade de gênero de uma forma mais institucional, assim, não sei mesmo, então me digam aí. Tainá, outra coisa que eu tenho curiosidade de saber para você, assim, o que você achou mais difícil nesse período para poder conciliar a sua vida de trabalho e a sua vida privada? O que foi mais difícil para você? Oi, caiu? Voltou. O mais difícil para mim foi que eu não podia sair, né? E o meu trabalho depende também de sair, do que eu falo de casa. Então, reduziu bastante ali a minha... Você pagou. Eu apaguei? Aí agora, voltou. Tá saindo, tá voltando. Hoje será que é na internet? Então, restringiu, né, o meu campo de atuação. Eu me via ali em casa e eu tinha que fazer tudo de casa. E com 3 crianças também, eu escrevia muito também, né? Eu trabalho escrevendo e tal, e ali eu não conseguia. Tanta coisa na cabeça, tanta coisa que a gente tem que lidar, que eu tive um bloqueio. E eu acho que para muitas mulheres ali que estavam trabalhando em casa, o que é mais difícil é estar com as crianças ali, dar atenção para a criança, ajudar nas escolas se ele estiver em aula e trabalhar. Eu não sei como é que consegue. Tipo, você tem que se dividir em milhares, né, de mulheres para poder conseguir. Senão, para mim, o pior foi a falta de foco. Eu não conseguia focar, estar ali presente, né? Quando a gente trabalha, quando eu vejo meu marido trabalhando e as crianças vêm, eu vou lá e tal, tirar, eu vejo que ele está focado e ali é o trabalho dele e acabou. Que se pode estar quebrando a casa, pode estar... E a mulher não. A mulher, ela tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso acaba sendo frustrante, porque a gente acaba não conseguindo, é impossível, humanamente impossível, de estar em todos os lugares. E aí, para mim, lidar com isso também foi bem desafiador. A frustração de não estar dando 100% no meu trabalho,
dando 100% como mãe, dando 100% como professora, como dona de casa, como mulher. Não dá. Então, era, sei lá, 30% hoje para o trabalho, 40% para as crianças. E aí tinha que ser assim. Essa divisão em 1000 pessoas, em 1000 tarefas, que a gente, às vezes, acumula durante o dia, é muito cansativo. Então, para mim, o mais... Aqui, e eu vou passar um pouco para ela, mas antes disso, aonde fica a saúde mental das mulheres no meio disso tudo que você... Era isso que eu ia perguntar. Olha, se alguém que estiver ouvindo aqui tiver a resposta, coloca aqui em caixa alta, que é para eu ler e já ir, sabe, encontrar, porque a minha ficou espalhada aí por aí. É bem difícil encontrar, assim, você ter essa sanidade mental intacta. Se você conseguiu, parabéns, porque é muito difícil. E às vezes a gente dá umas surtadas, assim, senão a gente não dá conta. Que é muita coisa, muitas demandas, e a gente tem que dar conta de tudo. E às vezes a gente não tem ninguém para dividir, porque o outro tem que estar trabalhando também. Então, sinceramente, foi muito difícil para a mulher a pandemia, passar pela pandemia. Se tem um gênero que sofreu, foi a mulher, porque o homem tá tranquilo, pode quebrar a casa, que ele tá focado ali, o trabalho dele é esse. E E eu vi mesmo muitas amigas minhas que são mães, né? Eu vi que elas comentando da falta de privacidade mesmo, né? Você já tem privacidade com uma criança. E aí, com uma criança 24 horas dentro de casa, eu tenho uma amiga que outro dia ela estava triste, pergunta o que tinha acontecido, ela falou assim: é porque a Bia me pegou chorando ontem à noite, e já é a terceira vez que ela me pega chorando, e ela pergunta o que está acontecendo. E eu falei assim, e ela falou assim: é muito difícil, porque eu não queria chorar na frente dela, mas eu não posso ficar sem chorar. Sabe? É muito difícil, porque a gente também não pode... as emoções deles já estão super... né? Uma criança que não pode sair, criança normalmente gosta de correr, gosta de brincar com crianças, e aí ele está privado disso tudo. E criança não sabe lidar com o sentimento, ele fica ali meio agitado, e a gente, né? A gente tem que se controlar, lidar com nossas emoções, com as emoções deles, porque senão vira um caos a tua casa. A gente perde a paz. Só que chega num momento que o looping já está tão grande, você está sempre fazendo a mesma coisa, né, da casa, e não pode sair, que a gente não vai aguentar. É igual uma panela de pressão, né? Ali está o fogo e a água está ali, está ali. Se não tiver um escapezinho, ela vai arrebentar. E aí é o que acontece. A gente, infelizmente, não tem para onde correr. É um looping sem fim. Sem fim, a gente tem que lidar com todos os sentimentos da casa. Eu imagino. Eu imagino. E como que você passa isso para os seus filhos, Tainá? Primeiro a gente... Consegue passar, né? Você consegue também. A gente tentou ser o máximo de transparente, né? Então, a gente sempre explicou tudo, mostrou tudo, e quando eles estavam frustrados, a gente dava nome para isso, né? Eu sei que você está cansada, eu sei que você quer sair, eu sei, e a gente vai validando, né, os sentimentos. Quando eu ficava muito chateada, eu falava assim: olha, mamãe não está muito bem hoje, vamos, né, acalmar. E tinha que ser assim, senão, quando era para chorar, chorava também. Olha, a gente também não é de aço, a gente não pode mostrar esse sentimento de que a gente é muito forte. De que não sente, né? Que não sente, nós ficamos perguntando: poxa, eu tô aqui sentindo pra caramba, e minha mãe tá tão, sabe? E vestir uma máscara, que eles começam a, uma coisa tá de errada aqui, eu tô aqui sentindo pra caramba, tá super difícil, e minha mãe tá levando isso numa boa, porque é o que eles veem na gente, né? Eles se espelham na gente. Sim. Então, mostrar que realmente tá difícil para todo mundo, inclusive para a mamãe, isso cria um vínculo, né? Eles se sentem representados, né, ali. Tá difícil para todo mundo. Eu falo, teve épocas que eu falo assim: tá difícil para todo mundo, tá difícil para a mamãe, tá difícil para vocês, tá difícil para todo mundo.
Então, a gente se abraça aí na dificuldade, no caos e vamos embora. Todo mundo junto no barco, na tempestade. Eu acho que é muito importante essa proximidade até, né, com os Sim. filhos, porque o que a gente vê, né, das gerações passadas, né, é que não existia toda essa cumplicidade, né? Uhum. Era muito, pelo menos o que eu vejo da minha criação, das pessoas ao meu redor, era muita questão de eu sou o superior, você é o filho, você tem que obedecer. E aí, quando você começa a ver novas gerações com essa cumplicidade, sabe? Eu acho que é assim que a gente começa a caminhar para um mundo melhor. Sim. Porque a Porque gente a gente se ajuda ali, né? Ele tá difícil para ele, mas tá difícil para mim, então vamos os dois se ajudar, porque tá muito difícil para todo mundo. É mesmo colocar todo mundo no mesmo barco e a gente se abraçar na dificuldade, na alegria, em tudo. Sim, e aí porque aí percebe que pode pedir ajuda, percebe que não é um problema pedir ajuda, que eu acho que é normal da humanidade hoje, né? Pedir ajuda. E aí percebe que está tudo bem pedir ajuda, e eu acho que é muito importante essa cumplicidade, sabe? E eu fico muito feliz toda vez que eu vejo relatos de mães que trabalham com isso, que tentam fazer isso valer a pena, sabe? Ir para frente, mostrar às crianças, porque a gente não, né? Eu não sei, né? Porque eu não tenho filhos. Mas eu acredito que preparar um ser humano para o mundo não seja fácil. Não é fácil. Não é fácil, porque o nosso mundo também não está assim tão fácil, né? Não ajuda, né? Nosso mundo já é complicado, então você tem que fazer tudo praticamente sozinha, nadar contra a maré. Mas a gente consegue, mãe é maravilhoso. Eu falo mãe é maravilhoso. Eu falo que eu não tenho psicológico para ser responsável por todos os traumas de um único ser. Mas quando você for, vai ver que vai conseguir sim. A gente consegue força até de onde a gente acha que não vem, surge. Com certeza. Entendi. E como é que é a adaptação deles aqui, Taina? Daqui em Portugal? O Tomás não tinha nascido ainda, era só o Alexandre e o Benjamin quando a gente chegou. O Benjamin era muito novo, ele tinha 2 anos, então para ele foi tranquilo. De boa, né? Tranquilo. Já o Alexandre, a gente conversou muito, né? Porque eu fui uma criança imigrante. Eu migrei com 5 anos. Então, e foi para um país onde não falava a mesma língua. Então, eu tive toda aquela fase de adaptação com a língua, aprendendo a língua, sofri bullying demais, assim, que eu não entendia o que eles falavam, então eles faziam gato-sapato, sabe? Então, antes da gente vir, a gente trabalhou muito a cabecinha dele, dando muita autoestima, dizendo muito que ele era maravilhoso, que ele era muito inteligente, que ele ia fazer amigos e tal. Então, quando chegou aqui, ele já estava um pouco preparado para essa situação. E eu me tornei muito amiga dele. Eu sempre, quando ele voltava, eu falava assim, olha, aconteceu alguma coisa, pode contar para a mamãe. E aí teve umas situações que ele contava e eu ajudava ele a contornar a situação. Então, acho que a maior dica que eu posso dar é a gente precisa ali estar muito junto. Sim. E muito amiga. A gente tem que liberar esse espaço de comunicação sem pré-julgamento, né? Sem punir a criança de alguma forma, né? Oi? Para ele se sentir acolhido também, sim, né? Para a gente poder ajudar de alguma forma. E uma vez que ele nasceu na Bélgica, né? E aí ele falava muito, porque eu nasci na Bélgica, eu sou belga e tal. E eu vi ali que tinha uma razão por trás de dizer que ele era belga e não brasileiro. Mas, meu filho, mas por quê e tal? Ele, é porque ficam me chamando de brasileiro e não sei o quê, eu não gosto. E aí eu fui enumerando tudo, assim, que eu achava que o Brasil era bom. Então eu falava assim, olha, você morou no Brasil 5 anos, né? O que você mais gostou? Eu amo a praia, eu amo os meus amigos. Eu falei assim, então, quando vierem falar assim, brasileiro, eu falo assim, olha, mas olha, as nossas praias são maravilosas, minha água da praia lá era quentinha, Sim. Eu tinha amigos excepcionais, então mostra para eles que era o melhor lugar do mundo. E eles vão começar a falar assim, eu vou curtir com o melhor lugar do mundo? Não é possível. E aí foi melhorando essa relação dele com eu sou brasileiro mesmo. Sim, eu nasci na Bélgica, mas eu sou belga. Né?
E aí a gente foi criando isso. E agora ele tá tranquilo. Ele mesmo já fala, quando começa, minha brasileira, fala assim, nossa, mas brasileira, melhor lugar do mundo. Que bom. É mesmo, Ainda não tem deu errado, um ele não tá. bom. Ainda Não, tem e nem que bastante. se não fosse, se para ele é o que importa. Então, assim, ele gosta de ir lá, meus avós estão lá, porque não sei o quê, você tinha que conhecer meus avós, que eles são assim, que eles são assados. E aí, você mostrando o lado bom, que é importante para ti, não importa se o outro diz que não é. Exato, é certíssimo. Além dessa dificuldade toda, né, do tema da conciliação, ainda tem a questão do preconceito Sim. na imigração, quando as mulheres são imigrantes e estão fora do seu país, né? Que é uma questão das mulheres que são discriminadas, né, as mulheres imigrantes, e também dos filhos, né, de todo o agregado, assim. Essa questão, por acaso, e a gente estava falando de escola antes da Carol chegar, né? Essa questão do preconceito linguístico, da xenofobia, é um problema muito grave aqui em Portugal. A gente recebe muitos relatos de mulheres, né, que têm filhos e estão com os filhos em idade escolar que passam por esse tipo de preconceito. E até Sim, vai, Tainá. Pode falar. Não, pode falar que eu vou emendar em outro assunto. É até difícil para a gente, até se a gente está com alguma questão para ser resolvida, algum incômodo, acha alguma coisa ruim, é até difícil porque a gente se sente, não posso nem reclamar, porque se eu reclamar, vão me mandar embora para o meu país, vão dizer que, mas tá ruim, por que você não vai para o teu país que está aí morrendo a rodo, então você está reclamando aqui por quê? A questão é que pode ter alguma situação que precisa ser melhorada, que a gente precise criar aí uma visibilidade, que a gente precisa falar, e a gente é silenciado porque a gente não é portuguesa. Sim. Como a gente é imigrante, a gente não tem do que reclamar. Ué, você está aqui, então vai embora. Tá achando ruim, vai embora. Então, aí, tem ainda esse lado, que é de você nem poder falar, né, alguma coisa, nem que seja para melhorar, porque nem tudo a gente fala, nossa, tá ruim, tá péssimo, para nada. A gente, né, tem as questões para ser debatidas, para ver o que pode melhorar, e a gente não pode falar nada, né? A gente tem que ficar caladinho. O que não faz sentido nenhum, né? Porque nós fazemos parte da comunidade política, nós vivemos aqui, né? Então nós contribuímos. Exato, nós sabemos e podemos falar de problemas que nos afetam, né? Então, se, por exemplo, está correndo mal a conciliação, se não tem políticas que promovam a igualdade de gênero para as mulheres imigrantes, por exemplo, né, como nós estávamos falando aqui, nós podemos, e mais do que poder, nós devemos falar sobre isso, porque somos nós que depois sofremos na prática as consequências desse problema que não está tendo atenção ou que não está sendo resolvido, né? E aqui, para a gente enveredar já para o final, eu estava aqui procurando para poder citar a fonte direitinho, que esse ano saiu o relatório anual do Fórum Econômico Mundial. E aqui já diz que vão demorar 135 anos para atingirmos a igualdade de gênero. Aumentou mais 35 anos, e um dos fatores que explica esse aumento é justamente a pandemia, que de fato afetou mais as mulheres e deixou um pouco para trás, né? Não algumas conquistas, mas alguns avanços para a igualdade de gênero. E aí, Tainá, como é que você vê o futuro, né, sobre essa questão? O que você pensa sobre isso? É bem difícil, né? Porque a gente vai ter que lutar aí o que a gente perdeu em um ano, a gente perdeu mais de 30 anos, né? Que você falou aí. Vou te falar, é muita luta, é muito colocar aqui a cara a tapa, gritar muito, porque senão eu acho que a nossa geração ainda não consegue, né? Não, eu acho que aí a gente não consegue, mas talvez se a gente educar bem os nossos filhos, porque a gente tem esse poder de poder criar, né, uns seres mais igualitários, né? Vamos dizer assim, a gente deve orientá-los a lutar essa luta. Eu tenho só filhos homens, né? E aqui eles vão ter que lutar pelas mulheres também, pela igualdade. Então, a minha criação minha contribuição, né, é que eles possam continuar essa nossa luta, né?
que aí é o dever deles, como cidadãos, como seres humanos, lutar pela igualdade. E eu acho que só tá na mão deles agora, porque eu acho que a gente regrediu tanto em um ano que isso é bem difícil recuperar ainda nessa geração. Não é nada que é para desmotivar, né? Não é impossível, é uma esperança saber que a gente pode fazer com que eles sejam a continuação das nossas lutas, né? Principalmente os filhos homens, porque é eles que vão fazer a diferença também. E só se for só de mulher para filha e passar só de mulher para mulher, não vai fazer tanto efeito. Exato. As mães de meninos têm assim, uma missão triplicada, porque eles vão precisar ajudar, senão não vai ter mudança aí tão cedo. Exato. E é difícil isso, porque não criar filhos homens machistas e é bem difícil na nossa sociedade, né? Porque ela empurra muito ali. Porque se fosse dependesse só da mãe, né, seria mais fácil. Mas depende todo de um contexto, né? Tudo que vai ali ao redor, e é bem complicado. Sim, sim. Tem um ditado, eu vou parafrasear com as minhas palavras, eu não sei, não vou lembrar de fato o autor, mas é um ditado que diz que é preciso de uma aldeia inteira para poder educar, criar uma criança, né? De fato, a responsabilidade pela criança é uma responsabilidade social, né? Do pai, da mãe, né? Mas é uma responsabilidade social também. Todos nós somos responsáveis de alguma forma, né? E essa educação para a igualdade de gênero é nossa responsabilidade também como sociedade, responsabilidade dos pais, do pai, da mãe, ou do responsável, né? Ou dos pais. É de responsabilidade do Estado, é de responsabilidade das escolas, é de responsabilidade da comunidade, né? Porque isso também vai influenciar a forma como vai desenrolar essa questão que nós estamos falando hoje, da desigualdade de gênero, né? Da conciliação, né? A gente assistiu um momento que as mulheres foram libertas para poder trabalhar, né? Para poder ocupar cargos no mercado de trabalho, mas ali virou uma relação um pouco futuramente da desigualdade de gênero de outra forma, né? As mulheres estão penalizadas com sobrecargas de trabalho, são condicionadas a cargos específicos, a setores específicos, muitas vezes estão penalizadas nessa questão da conciliação. Se escolhem ser mãe, muitas vezes tem que abdicar da carreira, né? A gente vê isso acontece muito, não tem a possibilidade, por várias questões que nós falamos aqui, de conciliar. Ou então, se querem, por exemplo, ter alguma vida profissional mais alternativa, por exemplo, que demande viajar, que demande não estar tanto tempo no lugar, num espaço físico, né? Às vezes tem que abdicar da escolha de ser mãe. Então não é justo, né? A gente não tem que escolher entre um e outro. A gente tem que ter possibilidade de se exercer, né? De plenamente se exercer da forma que aquilo que a gente quer. Quem quer ser mãe, quem não quer ser mãe, quem quer trabalhar e quer ter filho, tem que ter a mesma possibilidade, né? E isso a gente consegue fazendo, de fato, uma transformação que é de mentalidade, mas também que é de apoio, né? É um apoio social e nós, né, como toda a comunidade se apoiando, e também é um apoio de creches, de serviços, de subsídios, de deduções fiscais, tudo isso, né? Que amparam as escolhas das mulheres também no âmbito da conciliação da vida profissional e privada. Eu fecharia com isso, não sei se a Carol e a Tainá querem falar mais alguma coisa, para eu não tomar mais o tempo dela. Eu concordo em número, gênero e grau. Também concordo. E olha que aqui a gente precisa fazer vários avanços, né? Porque Portugal, esses dias eu estava vendo um post no Instagram de que é um país estruturalmente muito machista, né? E principalmente por causa da ditadura, que teve até não sei se era um slogan ou o quê, que eles falavam que mulher tinha que ficar em casa, era isso.
E durante muitos anos foi isso que foi fixado ali na mentalidade. Então, a gente tem ainda, aqui em Portugal, pelo menos, muito, muito, muito com que lutar para poder conseguir essa igualdade, porque foi muitos anos, ali, naquela ditadura, naquela que mulher tem que ficar em casa, então tem que lutar muito aqui em Portugal. Eu não sei se vocês sentem isso, mas o machismo aqui é muito forte. Pelo menos eu acho extremamente forte. E falando aqui no contexto da imigração, precisamos pensar mais nas mulheres imigrantes quando falamos de igualdade de gênero, né? É super importante políticas que sejam interseccionais mesmo, né? Que pensem em outras mulheres, em outros cenários, porque muitas vezes nós vemos que as mulheres imigrantes são subrepresentadas nessas políticas, ou a vivência das mulheres imigrantes não são consideradas quando a gente vai falar de mercado de trabalho, por exemplo. Se a gente for pensar que a situação de precariedade é muito pior, porque a gente está falando de pessoas que não, por exemplo, muitas vezes não tem nem a documentação necessária, ou então que sofrem esse tipo de preconceito que a Tainá já falou, né? E é real, né? Discriminação no mercado de trabalho. E também outras políticas mais direcionadas para as mulheres imigrantes, de forma, de fato, aqui igualar, pelo menos, né, a igualdade de oportunidades que a gente tanto fala. E, mais uma vez, eu queria agradecer a Tainá pela conversa, pelo papo. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço. Foi uma honra participar aqui e espero ter contribuído de alguma forma. Eu quero muito ler os comentários para ver se tem algumas respostas que a gente pôs aqui. E é isso. Muito obrigada. Nós sempre tentamos trazer assim uma diversidade de mulheres e mais diversidade de temas e isso é muito bacana, porque com isso conseguimos trazer outras perspectivas, né? E é importante também ouvir várias perspectivas. A gente está falando de incluir, né? De agregar, então é muito importante trazer também outras mulheres. Por isso eu queria te agradecer. Uma boa noite, boa tarde, ou qualquer boa que você quiser. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Tainá. Tchau. Tchau. Beijinhos. Beijinho.